Olá, irmãos, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Hoje nós vamos estar continuando nosso estudo do D3, da Palavra de Deus, a nona aula que está aí na nossa apostila, na página 78, 79, e o tema é Administradores de Deus. Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, que Tu possas, Pai, falar conosco nesta lição. Que Teu Espírito tome, Senhor, nossa mente, nosso coração, tome, Senhor, nossos ouvidos, tome meus lábios, e que assim, Deus, nós possamos captar, Pai, a essência daquilo que o Senhor quer fazer em nós por meio dessa lição. Ensina, muda, transforma, realiza em nós o Teu querer, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O tema dessa lição, então, amados, é administradores de Deus. O versículo que está aí é Deuteronômio 8:18, que diz: Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Esse versículo, então, está falando sobre a importância de nós reconhecermos que nós não temos nada de nós mesmos, não somos nós que temos ou que conquistamos riquezas, bens, né? Os homens acham, às vezes tantas pessoas batem no peito, né? Se gabam, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Nós não temos nada, tudo é de Deus. Aí na página 79 tem esse versículo maravilhoso de 1 Crônicas 29, 14, 16, em que o salmista Davi fala assim: porque tudo vem de ti, e das tuas mãos te damos. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão, e é toda tua. Irmãos, Deus é o dono do céu, da terra, né? A Ele pertence a terra e a sua plenitude, diz no Salmo 24, né? Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, o fato de uma pessoa adquirir, comprar, não significa que aquilo essencialmente é dele. Na verdade, Deus está permitindo que ele administre. E é assim que nós temos que entender. Tudo aquilo que é nosso, que a gente fala que é nosso, na verdade é de Deus. Ainda que haja um documento ali no cartório, ainda que haja um recibo falando é seu, ele é válido para as negociações aqui na terra. Mas, essencialmente, ele é de Deus, é do Senhor. E o servo de Deus, ele tem que entender isso, né? O ministro de Cristo, principalmente, tem que entender. Todas as coisas pertencem a Deus, está escrito aí. Ao Senhor pertencem todas as riquezas. A Ele pertencem as nossas posses, nossos talentos, nosso tempo. Ageu 2:8 fala: e minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ponto 2. Deus também deseja nos abençoar materialmente e daí vai falar então os objetivos, né? É fato que Deus deseja nos abençoar materialmente, né? O fato de Deus ser dono de todas as coisas não significa que eu não posso ter nada. Não, justamente o contrário. Por ele ser dono, ele quer compartilhar com seus filhos. Ele quer confiar aos seus filhos as suas riquezas e não aos ímpios. Às vezes nós vemos o ímpio prosperando, o ímpio cuidando de tantas riquezas, né? Empresas ímpias, e muitas vezes o cristão está ali falando: é assim mesmo, o crente tem que ser pobre, né? Não, isso é um engano tremendo, né? A palavra de Deus tem tantos textos que falam. Vou citar só um aqui, Salmo 35:27, que fala que o Senhor tem prazer na prosperidade do seu servo, né? Para quem eu sou pai, para quem eu quero adquirir riquezas? Para os meus filhos, eu não vou dar para o estranho, né? É assim ao Senhor. Ele quer confiar nas nossas mãos. Então você, como ministro do Senhor, pode entender e deve entender que você deve prosperar, sim, muito, para você poder fazer a obra de Deus com abundância, né? Os motivos que fala aí
que a palavra de Deus fala para nós prosperar? Primeiro, é para suprir nossas necessidades. Filipenses 4,19 fala isso. Meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Deus quer que seus filhos vivam bem, tenham todas as suas necessidades supridas, né? Às vezes podemos passar por momentos de tribulação, um momento de dívida, né? Às vezes porque Deus está querendo, justamente permitindo para nos ensinar valores, ensinar quebrantamento, ensinar oração, ensinar a administrar, né? Muitas vezes são consequências da nossa própria atitude errada na administração, administrando mal, mas não significa que aquele é o projeto de Deus para nós. Deus não nos criou para vivermos escravos da dívida, né? A palavra de Deus fala que Ele quer suprir todas as nossas necessidades. Quer que você coma bem, que você vista bem, que você pague as suas contas, tenha um bom testemunho, principalmente diante do mundo, né? Com as suas finanças adequadas, sem dever para ninguém. Segundo motivo por que Deus deseja nos abençoar materialmente é para mostrar-nos o seu amor, ao nos dar força para trabalhar e enriquecer. O texto que nós lemos em Deuteronômio 8,18, sobre a gente se lembrar, ser grato a Deus, né? Quando eu receber meu salário, quando eu recebo qualquer dinheiro, qualquer coisa, eu agradecer, Senhor, obrigado, o Senhor me deu força para trabalhar, o Senhor me deu o emprego, o Senhor me deu o trabalho e agora o recurso que o Senhor me deu. Terceiro, para nós abençoarmos a outros irmãos. Romanos 12,13 fala, comunicai com os santos nas suas necessidades. A igreja primitiva, a igreja de Atos, nós vemos ali tantos textos narrando, né, como era a vida da igreja de Atos, da igreja que o Senhor Jesus ali, os nossos pais apóstolos, né, os primeiros apóstolos fundaram. Aquela igreja gloriosa era uma igreja marcada pela provisão, em que nenhum necessitado havia, porque quando tinha alguém passando necessidade, os irmãos o ajudavam. Então Deus quer te fazer prosperar para você poder ajudar os irmãos, né? Ajudar os irmãos necessitados. E o ponto D aí que fala sustentar os projetos da igreja. 2 Coríntios 9, de 6 a 15, fala sobre isso, né? E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com abundância, em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dará pão para comer, multiplicará a vossa sementeira, aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças. E aí por diante, né? Você pode ler o texto todo até o 15, mas o que está dizendo ali é isso, né? Sobre o servo de Deus, ele é um semeador. E aí especificamente está falando da semeadura financeira, semeadura de investir na obra de Deus. Irmãos, a obra de Deus, ela é princípio de Deus. Deus deixou isso claríssimo nas Escrituras, que o sustento da obra de Deus, né, de todos os projetos, aluguel de salão, sustento dos pastores, de funcionários, obras missionárias, as contas, os impostos, projetos evangelísticos, instrumentos, mídia, tudo, né, o que sirva para a expansão da obra de Deus, existe um custo, né? Isso é uma realidade mundial, nada é de graça, nada, né? E tudo é muito caro. Então, como que esse custo é coberto? Pelos irmãos que são abençoados, prosperam e investem na obra de Deus.
De Gênesis a Apocalipse e até os dias de hoje, sempre, todos os projetos de Deus são sustentados desta maneira, né? Não cai dinheiro do céu, o governo não dá dinheiro, não, é sustentado pela contribuição dos irmãos. Página 80.2, atitude correta com as nossas finanças, né? Então, primeiro, reconhecer que foi Deus quem nos possibilitou o ganho, já falamos sobre isso. Segundo, não permitir que a ansiedade tome os nossos corações. Ainda hoje um irmão me escreveu, né, uma mensagem pedindo oração, porque lá do Brasil, né, a situação lá tá crítica, difícil, e ele falou, por favor, bispo, ore por mim, porque a perspectiva para o próximo mês, minha empresa vai ter que abaixar os seus produtos e os custos da empresa aumentaram, não sei como é que vai fazer. E daí eu escrevi para ele o Salmo 23:1 e falei, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa é a palavra de Deus, né? A nossa provisão vem do Senhor. Então, por mais que as perspectivas das notícias, das circunstâncias sejam negativas, essa palavra deve trazer sempre a paz no nosso coração e tirar toda a ansiedade. Que você, amado irmão, seja nessa hora tomado por essa revelação. O Senhor é o teu pastor. Teu pastor não é o líder político. O teu pastor não é o governo, o sistema econômico momentâneo. O teu pastor é Jesus. Teu pastor é o Senhor e por isso nada vai te faltar. Ele vai dar um jeito, vai dar um escape. Fechou uma porta, vai abrir outra. Tem uma situação, perdeu um emprego, Deus vai abrir. Teve um prejuízo, Deus vai restituir. Amém? Terceiro ponto aí na página 80, planejar os gastos. E isso é muito importante, né? A famosa administração. Não devemos competir com ninguém, além de sermos cuidadosos com empréstimos, né? A palavra de Deus tem vários textos que falam sobre isso. Aí cita dois, por exemplo, né? Vou ler aqui para você, Romanos 13:8. Romanos 13:8, só um minutinho aqui. Que fala exatamente, eu creio que a ninguém ficais devendo, né? Deixa eu ver se é isso. Isso, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, né? Provérbios capítulo 22 e versículo 7, Provérbios 22, 7, que diz assim, o rico domina sobre o pobre, o que toma emprestado é servo do que empresta. A palavra de Deus exorta, então, e tantos outros textos, né, que exorta, cuidado com dívida, cuidado com empréstimos. Emprestar é você tomar algo que você ainda não tem, você vai ter que pagar. Então, comprar fiado, comprar a prazo, parcela, cartão de crédito, cheque especial, né? O Senhor nos exorta a gastar aquilo que nós temos, a sermos modestos, viver dentro daquilo que o Senhor nos provê, né? Então, e principalmente, irmãos, o servo de Deus, o obreiro, a obreira, tem que ter um testemunho dentro disso. É muito ruim quando, por exemplo, chega alguém na igreja, chega um ímpio, chega uma pessoa visitar a igreja e vai encontrar lá, de repente, uma pessoa lá na frente, às vezes está lá cantando louvor, está lá exercendo um ministério, às vezes ali na portaria, alguma coisa assim. Já a pessoa chega lá e essa pessoa que está ali, esse ministro, esse obreiro, está devendo para aquela pessoa que chega. Já aconteceu tantas vezes, né? Às vezes negócios até dentro da igreja. Eu falo para os irmãos, negócio, presta atenção muito nisso, meu irmão, negócio entre irmãos tem que ser mais bem feito do que com pessoa de fora. Sim, tem que assinar papel, tem que ter contrato, tem que ser muito bem combinado. Por que isso, irmãos? Justamente para não abrir brechas para o diabo entrar e trazer confusão, trazer divisão, né? Quantos irmãos, às vezes, quebram um relacionamento porque por causa de maus tratos em negócios, por causa de dívida um com o outro, por não cumprir compromisso, ou por mal entender conversas. Combinamos de boca, mas eu falei tal dia, ele entendeu outro dia, porque falou que ia pagar e não pagou. Por isso tem que ser tudo muito bem feitinho e cumprido, né?
Eu tenho pessoa que fala assim, fulano é meu irmão, ele tem que entender que eu não posso pagar. Não é assim, não. Ele também precisa do dinheiro, né? Você emprestou, você fez a dívida, honra o teu compromisso, né? No máximo, não houve uma possibilidade, senta, conversa com ele. E ele, se puder, né? Ele vai estender o prazo ou vai combinar outra coisa com você, mas jamais, né, deixe de cumprir compromisso, porque é irmão, tem que entender, eu estou passando necessidade, né? É da igreja, dever para o irmão da igreja, fazer negócios errados, isso é terrível, isso divide a igreja, né? Tem tantos traumas, feridas no corpo de Cristo por causa de situações assim, né? Então, isso com o irmão, com o ímpio, da mesma maneira, né? Porque ali ainda tem a questão do seu testemunho, né? Uma vez, irmãos, eu fui pregar numa cidade lá no Brasil, e quando eu cheguei lá, o pastor, ele foi me pegar num ponto, né, onde eu tinha chegado, e ele, da cidade, e ele falou, olha, a igreja fica aqui indo por essa rua, mas eu não posso ir por essa rua aqui, eu vou por outra rua, porque eu estou devendo ali para uma loja ali, e eu não posso passar em frente, porque, né, ele já me cobrou, é chato. O pastor ainda falou assim para mim. Olha que situação ruim, né? Sem comentários, você já entendeu tudo, né? Não vou nem falar mais nada. Bom, ponto 4 aí, irmãos, né? Então, ponto 3, planejar, organizar suas finanças, faz planejamento, se precisar procura a gente, converse conosco, como fazer um orçamento, fala, bispo, me ensina como fazer um orçamento doméstico, como eu vou acertar minhas finanças, né? 4, aprenda a viver com aquilo que Deus nos tem dado. Filipenses 4, de 10 a 12, Paulo fala isso. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, né? Você não tem que ter o que o outro tem. O outro tem um carro, eu ainda não tenho. Eu tenho uma moto, mas por que ele tem e eu não tenho? Eu tenho que comprar um carro. Você pode? Você vai dar conta de pagar o carro, de manter o carro, né? Não, você não tem que ter porque o outro tem, né? Você não tem que ter porque a televisão fala, porque passou a propaganda, porque você deseja. Não, tem que ver a sua possibilidade. Ponto 5, ganhar honestamente nosso dinheiro. A maneira de ganhar dinheiro, irmão, se chama trabalho. Deus deixou isso na palavra, tá? Não é enganando os outros, não é com sorte, coisas de sorte, sabe? Eu vou fazer um comentário muito pessoal aqui, eu não gosto daquele negócio de pirâmide, olha, você dá tanto, você vai receber não sei quanto. Gente, se não for pelo trabalho, se isso, né, existem as estratégias de trabalho, de venda, de conquistar fornecedores, conquistar vendedores e tal, é outra coisa. Mas aí é trabalho. O negócio de jogar, eu vou jogar, Deus me abençoa, né, que eu ganhe, né? Deus não abençoa isso não, viu? Deus não abençoa jogo, loteria, essas coisas não. Isso é você jogar o seu dinheiro, colocar o seu dinheiro, a sua sorte, lançar na mão do homem, na mão do jogo da possibilidade. A nossa sorte é o Senhor, né? Investe esse dinheiro que você está investindo lá, investe na obra de Deus, então, que Deus vai te abençoar. Essa é a verdade, viu? Então, ganhar honestamente, tá? De maneira correta, limpa, sem falcatrua, sem trabalhos pecaminosos, né? Mexer com imoralidade, mexer com vícios, com contravenções, né? Com negociatas erradas. 6, ter uma visão de prosperidade. Isso é muito importante. O servo de Deus, ele pode, deve crer na prosperidade, que Deus quer fazer seus filhos prosperarem. Creia, tenha essa visão, busque isso. E, página 81 aí, e o principal, né, que é o ponto 3, contribua para a obra de Deus com os dízimos e ofertas. O dízimo, está escrito, é a restituição ao Senhor de 10% do que você ganha. A palavra dízimo significa 1/10,
né? Então, se alguém perguntar para você, né? Ah, mas por que dízimo é 10%? Porque a palavra dízimo significa 10%, acabou, né? Na palavra em si está inserido o valor, o significado. O dízimo não pertence à dispensação da lei mosaica. Né? Tem gente que fala, mas o dízimo era da lei de Moisés e Jesus veio e aboliu. De maneira nenhuma. Primeiro que Jesus não aboliu a lei. Né? Ele falou, não vim abolir, eu vim cumprir. Né? Ele não aboliu. Agora, os rituais, muitos rituais, né, judaicos, específicos da lei, não são mais praticados até mesmo pelos próprios judeus hoje. Né? Mas o dízimo nem tem a ver com a lei de Moisés. Abraão dizimou muito antes da lei de Moisés, está escrito lá em Gênesis capítulo 14, né? O dízimo. Então ali a gente vê que não precisava ter uma lei dizendo que você tem que dar 10% para o Senhor. Não, havia uma consciência, uma revelação. Abraão teve a revelação de que o dízimo era algo que o Senhor desejava, era uma honra ao Senhor. E por conta disso ele dizimou, mesmo antes da lei, né? Então, o dízimo ele é muito importante antes da lei. O Velho Testamento, ele confirmou o princípio de Deus lá no finzinho do Velho Testamento, em Malaquias 3, de 8 a 12, o texto tão conhecido, né? Vamos ler aí. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Aleluia, uma bênção diz aqui que até que não haja lugar suficiente para recolher. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. E a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a palavra de Deus tem esse texto tão claro sobre o que é o dízimo. Primeiro que fala que não dar o dízimo é roubar a Deus. Uau! Que coisa séria. Tem um jeito de roubar a Deus? Aí fala, sim, se você não entregar o dízimo, você está roubando porque o dízimo é de Deus. Apropriação indébita, é você tomar algo que não é seu, é que nem você pegar dinheiro do outro. Ora, é roubo. Assim, esses 10% de tudo que nós ganhamos é de Deus. Então, nós temos que entregar a Ele. Esses dias atrás eu achei uma carteira com 70 pounds dentro. O que eu fiz? Devolvi a carteira. Tinha lá o cartão da pessoa. Então, era no local que eu estava trabalhando. Eu chamei o meu supervisor, falei, olha, eu encontrei essa carteira, está aqui o cartão da pessoa, tem 70 pounds aqui dentro, por favor, você pode providenciar de devolver? Ele pegou a carteira e falou, não pode deixar que eu vou encaminhar para a pessoa, para o dono. Então, por quê? Porque não é meu, é meu. Se eu pegar, era roubo. Se tivesse achado jogado na rua, era uma coisa, não tinha ninguém, não tem ninguém, tá bom, infelizmente alguém perdeu, e se eu não pegar, outro vai pegar, enfim, se eu vier a saber de quem é, vou devolver, mas, agora, num caso desse, que tem ali a carteira, tem um documento, é de alguém, precisa devolver. Então, quando nós pegamos um dinheiro, que não é, quando nós pegamos o dízimo, desculpa, irmãos, quando pegamos o dízimo, gastamos conosco, eu estou apertado, eu não posso, tem gente que até fala, Deus sabe, Deus sabe mesmo, esse é o perigo, é que Deus sabe que você está roubando, pois bem, mas daí fala, por outro lado, traz o dízimo e faz prova. O Senhor fala, eu sei que é difícil às vezes, eu sei que às vezes você se sente tentado, às vezes vem, mas será que Deus fala, prova meu filho, prova, me experimenta, entrega, e você vai ver, eu vou
repreender o devorador é a promessa, o Senhor repreende os demônios que roubam nossas finanças e o Senhor vai abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida. Essa é a promessa, né? Jesus também falou que deveríamos dizimar, porém com vida e não com religiosidade. Lemos em Lucas 11:42. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã, a arruda, a hortaliça e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Tem pessoas que falam, o Novo Testamento não fala de dízimo. Claro que fala. Jesus falou, né? Daí tem alguns que falam, mas aqui ele falou, ele repreendeu os fariseus porque dizimavam. Não, ele não repreendeu porque dizimavam. Leia o texto, né? Ele repreendeu porque eles eram dizimistas, sim, corretos, dizimavam até da hortelãzinha que eles colhiam lá na hortinha deles lá, mas negligenciavam, eles não praticavam o amor, a justiça, a paz, a fé. Daí Jesus fala, vocês precisam fazer essas coisas sem negligenciar as outras. Jesus não falou que, olha, não precisa dizimar não, só ter amor. Não, ele falou, deveis fazer essas coisas. Deveis dizimar corretamente, mas com amor, com fé, com alegria, com justiça, né? Quando amamos, o nosso amor se torna prático. Uma das formas de praticar esse amor é através dos nossos dízimos e ofertas, né? Por quê? Porque esse recurso do dízimo e oferta vai ser usado na obra de Deus, na evangelização para ganhar vidas para Jesus, né? Na obra mais importante, mais do que comida, bebida, roupa, o homem precisa da salvação da alma, de Jesus. E quando eu invisto na igreja, eu estou investindo, o projeto principal da igreja é o quê? É a evangelização, é o pregar o evangelho, né? Então, eu estou investindo na maneira melhor e maior de abençoar, de ajudar uma pessoa, de cumprir, né, o propósito do Senhor. Página 82 diz aí, o dízimo é um mandamento que deve ser obedecido com fé, pois devemos confiar na graça de Deus, colocando toda a nossa vida e posses nas mãos do Senhor. O dízimo é um testemunho de fé. Por isso que nos cultos a gente sempre dá uma palavra no momento dos dízimos e ofertas, para que a pessoa não vá lá simplesmente dar o dinheiro para a igreja ou cumprir uma obrigação, mas que ela vá com fé, crendo que ela está obedecendo o Senhor, e por obedecer, o que vai acontecer? Deus vai abençoar, né? O Senhor, Ele nos deu o seu único Filho, né? Por isso ofertamos a Ele, pois fomos cheios desse amor e queremos ver o seu reino expandido. O Senhor é dono de tudo, mas o que Ele tinha de mais caro era o Filho dele, unigênito. E o que Ele fez? Ele deu por nós, Ele deu para salvar o mundo. Então, queridos, o Senhor deu o melhor, vamos dar o melhor também para o Senhor. O dízimo deve ser entregue na igreja onde você congrega e não a obras filantrópicas ou outros projetos fora do contexto da igreja, né? A palavra de Deus fala isso, trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Aonde é a casa do teu tesouro? Aonde você é abençoado, onde você recebe a palavra, onde você recebe a oração, onde você recebe a cobertura, né? No nosso caso é na igreja Fonte da Vida. Então nós devemos dizimar na igreja Fonte da Vida, né? Tem milhares, tem tantos ministérios abençoados, mas Deus vai levantar em cada ministério os seus sustentadores que vão ter ali o seu tesouro e vão abençoar aquele ministério. O nosso caso é na Fonte da Vida. Tá certo? Como contribuir? Número 4 aí na página 82. Primeiro, contribuir regularmente, né? 1 Coríntios 16:2 diz, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Então Paulo orientou eles, olha, todo domingo, né? Façam a contribuição, né? Não espera juntar, né? Eu vou juntar o dízimo do ano todo, daí eu vou entregar no final do ano. Não faça isso não, né? Vai ser
uma tentação terrível para o diabo roubar esse dinheiro aí, pegar, né? Então, entregar, assim, a nossa sugestão é: entrega o quanto você recebeu, entrega, separa o teu dízimo. Tem irmãos que até gostam de, né, me ligam, bispo, passa o número da conta que eu vou depositar no dia. Amém, né? Podemos até passar. É muito bom, muito bonito quando você leva na casa de Deus, né? Que fala, trazei a casa. Mas você quer depositar, né? A fonte da vida tem tudo muito organizadinho, transparente. A gente passa o número da conta da igreja, né? Não é conta pessoal de pastor, não, é conta da igreja, né? E nós passamos para você depositar, e você comunica o pastor, mas o meio normal, né, que nós damos, coloca no envelope, né, leva na igreja. Tem pessoas que deixam já um envelope separado lá no meio da Bíblia. Eu vou receber a semana, eu recebendo, eu já vou separar o meu dízimo, colocar no meio da Bíblia, deixar ali prontinho para eu levar na igreja domingo, no culto. Amém, né? Isso é tão lindo, né? Contribuir regularmente, contribuir com alegria. Texto que nós lemos de 2 Coríntios 9:7 fala: Deus ama quem dá com alegria, né? Então é bonito ver o irmão indo na hora da oferta, indo levar o dízimo gasofilácio com um sorriso no rosto, né? Não vai com o semblante carregado, como quem está indo para a cruz, como quem está pagando um imposto difícil. Não, com alegria, alegria movida pela fé, né? Pela certeza que está sendo abençoado e que está adorando e agradecendo a esse Deus maravilhoso, com boa vontade. Falei o 4.4.3, né? Citando o exemplo dos irmãos lá de Tessalônica, né? Que fala que no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque segundo o seu poder, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Irmãos que eram pobres lá de Tessalônica, e eles tinham aquela vontade, aquele prazer de contribuir na obra de Deus, né? Que coisa linda, né? Contribuir com amor. 2 Coríntios 8:24, né? Fala sobre isso também, né? O amor pela obra de Deus. Contribuir com gratidão, né? 2 Coríntios 9, o texto que nós lemos, né? Sobre você ter aquele sentimento de gratidão. Poxa, Deus me dá tudo, Deus é tão bom. Senhor, obrigado, eu quero contribuir sim, com meu coração grato a Ti por tudo que o Senhor nos dá, né? E com confiança, né? Diz aí na página 83, é o que falamos, né? Aquela certeza de que eu vou ser fiel ao Senhor, o Senhor é fiel comigo, Ele vai prover minhas necessidades. Ainda que talvez na hora ali você fala, puxa, mas esse dinheiro, olha, ia dar para pagar aquela conta, ia resolver tal problema. Não, mas eu tenho a confiança que eu estou entregando ao Senhor, Deus vai me dar muito mais e vai suprir. Os resultados da nossa fidelidade está aí. Deus nos tornará pessoas prósperas. Eclesiastes 3:13 diz, né, que Deus dá que todo homem, e também que todo homem coma e beba e goze do bem do seu trabalho. Isso é um dom de Deus, né? Deus quer dar prosperidade aos seus filhos. Segundo, aí 5.2 na página 83, Deus repreenderá o devorador. Satanás, através de enfermidades, acidentes, prejuízos, não terá mais acesso às nossas riquezas. É o que fala lá em Malaquias 3:11, né? Devorador é uma casta de demônios que agem para trazer prejuízo, para devorar nossos bens, nossas finanças, nossa provisão. E quando eu dizimo, Deus repreende. Deus fala, devorador, sai da vida do meu servo. Sai, não toque nos bens dele. Deus repreende o devorador. Terceiro, o Senhor abrirá as janelas do céu. Oportunidades que nunca surgiram e bênçãos que nunca sonhamos começam a se tornar realidade. A janela dos céus é o reino espiritual, onde toda sorte de bênção já está preparada para nós, diz em Efésios 1:3. Deus abrir as janelas do céu significa Deus realmente liberar as bênçãos sobre as nossas vidas. 5.4 aí, o nosso trabalho prosperará, Deus vai abençoar o trabalho das nossas mãos, seremos bem-sucedidos. Salmo 1, de 1 a 3.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não murcham. E tudo quanto fizer prosperará. Oh, que promessa maravilhosa, né? Do Salmo 1, de 1 a 3. E eu declaro essa palavra na tua vida. Tudo que você fizer vai prosperar. Eu recebo essa palavra agora em nome de Jesus. Tudo que eu fizer vai prosperar, porque o Senhor vai abençoar. Aleluia. Ponto 6, aí na página 84, 5.6, né? Pelo nosso dízimo, nossa oferta, nós estaremos adorando a Deus. Adorando a Deus. Em Mateus 2,11, fala aquela história dos magos que vieram encontrar Jesus, e fala que entrando na casa viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. É uma expressão de adoração ao Senhor, nossas ofertas. Desenvolveremos a nossa espiritualidade, fala aí, né? Em Mateus capítulo 6, versículo 21, fala, né? Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Quando eu coloco o meu tesouro, meus bens, na obra do Senhor, o meu coração está ali. Deus vê isso, né? A minha vida está aliançada com a obra de Deus. O meu ministério está sendo desenvolvido. As minhas raízes estão firmadas no Senhor e na sua obra, e eu vou estar crescendo. E por último aí o ponto 5.8 diz: nós estaremos semeando, como fala, né, o texto aí, aquele texto que já lemos de 2 Coríntios, né, 9. E a Bíblia fala tanto e tantos textos, né, que a semeadura, como é que é a semeadura? Você lança uma semente e você vai colher muito mais sementes, muito mais como fruto daquilo ali. O dízimo, a oferta, é essa semeadura. Lucas 6,38 fala aí: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Então, isso não significa, claro, que não vamos passar por períodos difíceis, que somos provados. Em Tiago 1, 2 a 4 fala sobre isso, que o servo de Deus ele é provado. Talvez você está passando um momento difícil e fala: poxa, bispo, mas você está falando tudo isso e eu estou apertado, eu estou com uma dívida, eu estou desempregado, eu estou passando essa luta financeira, um tempo de... Irmãos, é a provação, em tudo tem, né, períodos de provação. Né? Por exemplo, o Senhor é um Deus que cura, mas eventualmente vem uma enfermidade, não vem? Né? Às vezes vem, você tem que ali, então você vai ter que orar, você vai ter que buscar, vai ter que fazer o que é necessário, se for tratamento, o que for, para lutar, né? E em todas as áreas, vem um problema familiar, né? Deus ele fala que a promessa é que a nossa família ela é abençoada e unida, mas às vezes vem a luta, você vai ter que, né, a resolver, conversar, corrigir relacionamentos, acertar, conviver, enfim, né, suportar, e assim nas finanças também. Vem fases de luta, mas nós vamos enfrentar e vamos vencer. Amém, querido irmão, administrador de Deus. Você é um mordomo, um administrador do Senhor. E eu quero orar nessa hora para que o Senhor faça isso na tua vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir que essas verdades elas sejam, Pai, realmente cumpridas na nossa vida. Senhor, que sejamos esses administradores fiéis, corretos, Pai, administrando corretamente, agindo, Pai, de maneira certa, principalmente dizimando, ofertando, investindo na tua obra. Pai querido, e que assim a prosperidade venha sobre nós, venha sobre cada irmão, Pai, que está ouvindo esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido, que Deus te abençoe, te dê a prosperidade que Ele promete aqui. E na próxima semana, então, nós estudaremos a última lição do D3, né?
a lição 10, depois já vamos entrar no D4. Que o Senhor abençoe a tua vida, em nome de Jesus.